Bate-papo no coração de Currais Novos, no emblemático Coreto Guarani, ao lado do imponente e belíssimo Hotel Tungstênio, recebendo uma das figuras mais fantásticas que eu pude conhecer na minha não tão grande rota turística, mas na pouca que tive a oportunidade, juntamente com minha família, de conhecer Bira Natalino, um guia turístico que é muito fora da curva. Bira, meu irmão, seja bem-vindo à Princesa do Seridó. Para mim é uma honra estar aqui no Seridó. Como eu sempre tenho dito ultimamente, eu venho ao Seridó para ganhar dinheiro, né? Porque é sempre uma região de prosperidade. E eu saio do litoral, eu saio de Natal de manhã, aí chego aqui ou na metade da tarde ou no início da noite, porque amanhã eu começo então a assumir a posição de guia e aí saio com um grupo em direção à região nordeste do Natural de onde? Eu sou natalense, potiguar, do litoral, mãe parelhense, daqui da região de Seridó. Tem sangue seridóense? Total. Os olhos verdes não mete, porque eu tenho um pai que é de Ilhéus, na Bahia, e aí minha mãe de Seridó aqui. E a linhagem de minha mãe todinha é galega e os branquinhos do cabelo preto. E aí veio meu pai que deu aquela pincelada, e aí nasceu esse espécime, eu me considero exótico, tá? De olhos verdes, sério. Eu digo que na época eu fui o primeiro pretinho da Januário 5 a nascer de olho verde, azul, minto, porque ficou até 1 ano e 8 meses meus olhos azuis, depois esverdeou. Você teve essa escolha? Não, eu digo que foi natural da genética, porque meu avô, o galegão, morreu de olho azul cor do céu. Céuzinho de meio-dia, porque tem olho azul marinho da noite, entendeu? Não deixa de ser azul, viu? E aí essa paixão que a gente vai explicar para quem ainda não teve contato, eu tenho certeza que está nos assistindo, a criançada, quem faz viagem aqui com a Cauã, quem já fez com outras agências, conhece Bira. Quem não conhece vai entender o tamanho dessa energia e o quanto que é. Essa paixão pelo turismo, como é que começa na academia, como é que surge, ou começa pelo mundo e depois você vai buscar bacharelado, como é que isso acontece? Eu me arrepio todo, inclusive, que eu estava vendo um desses posts, hoje a gente é voltada à internet, aí eu estava vendo um post, aí os artistas, foi uma criança que insistiu, né? E até ontem eu falando com minha esposa, eu disse, foi a minha falha. Foi Bira não ter insistido. Insistido em quê, Cacá? Bira foi uma criança não entendida, mas de uma eletricidade, como você iniciou fora da curva, eu tinha mais de 220 para 300 volts, era eletricidade total. Então eu não era muito entendido, mas as irmãs que eu estudava em colégio de freira, as professoras me jogavam sempre no teatro, porque eu nasci com essa coisa cênica, meio que artístico, dentro de sala, isso desde muito pequeno. E aí foi quando não deu certo na escola, não deu certo por incentivo, inclusive eu falo aos pais, incentive suas crianças, em que vai dar, sabe Deus. Mas gosta de um instrumento, gosta de cinema, gosta de um TikTok da vida, gosta de dançar, incentive, porque no final será um hobby para a vida dele. E aí, como não deu certo, eu não tive esse incentivo de casa, praticamente, mesmo mãe professora, mas eu não tive aquele empurrão para uma escola de teatro, eu não tive aquele... Aí o destino fazia. O quê? Eu virei escoteiro aos 11 anos de idade e no escoteiro eu fazia teatro. Na escola, antes disso, aos 8, 9, 10, tinha teatro na escola, bota Bira. Aí, bota Bira. As irmãs botavam para ver se eu amansava e ficava menos visitante da coordenação, mas no final acabava dando certo, sabe? Eu ficava conhecido na escola. Aí isso foi crescendo, aí quando então eu entro no quartel. Foram 6 anos de quartel, que tudo que eu não fui lá foi militar. Então eu cantava rap, eu fazia embolada, eu fazia... no meu serviço em si, era uma euforia e algazarra, do bom sentido, porque a galera gostava da coisa cômica, das piadas, do humor, e eu não me acho engraçado. Eu não me acho um cara engraçado. Mas eu tenho essa veia do cênico, do corpo. E o corpo, ele é muito bom na comunicação do humor, né? Tá aí o Velho Espanta, o Shaolin, eram os Trapalhões. Então, eu bebia nessa fonte dos Trapalhões como menino. Então você nunca foi inibido? Nunca. Sempre foi desinibido? Sempre. Eu me considero até, quando eu chego nos lugares, eu sou um pouco tímido. Vamos lá, os parentes bem grandes.
Mas é porque eu não chego naquele amostramento que as pessoas acham que todo humorista ou comediante chega. Não, a gente chega, sonda, e aí vai esquentando a bateria e aí se solta. No turismo eu tenho isso. Porque quando amanhece, às vezes as pessoas acham que eu já vou chegar no café da manhã pulando, virando estrelinha, entendeu? E não é desse jeito não, gente. Como Calma. é que chega o turismo na tua vida? O turismo vem quando eu vou sair do quartel e aí eu olho e não vi horizontes. Assim, minha irmã já era formada na área e mamãe cobra, né? Cobrava e cobra porque... Professora, 3 expedientes. Olha, porque o que é que você quer da vida? Aí eu, Maria... Aí o curso técnico é uma coisa rápida, vai me dar emprego, e aí dá dinheiro, e ainda vou me divertir, indo pra praia, não sei o quê. Foi quando eu entrei. E aí eu fiz o curso, na época chegava quase 8 meses, 1 ano de curso. E aí no curso eu comecei de novo no cênico. Tinha peça de manifestações, né? Tinha peça, tinha dança, e Bira se apresentava. Bira. Quando eu me formo, eu vou para dentro do ônibus. E aí vem aquele choque, porque eu via pessoas de outras culturas, cariocas, goianos, paulistas, e aí o nosso sotaque é sempre muito chamativo. E a Ibira começou numa veia de contar piada. Eu ia estagiando na época, e aí eu começava a contar piada, meu amigo, era o que dava. Era piada por cima de piada, piada sempre com nível, porque eu sou, até hoje, eu vejo que não precisa descer com palavrões ou com coisas pejorativas para você ser engraçado. E eu sempre fui jogado para essa vertente, de nunca ser do pejorativo, de nunca falar palavrão e acabar tendo a questão da graça. E aí foi quando eu vi que, hoje eu tenho 26 anos de profissão, eu vi que aquele ator que não nasceu, hoje faz stand-up, entendeu? Ou tem o seu show dentro do ônibus, praticamente. E que acaba sendo um plus dentro desse trabalho que certamente não é fácil, porque o guia, ele precisa florir as histórias, né? Você está contando histórias, você está viajando com as pessoas pela primeira vez, ou essas pessoas estarão retornando para aquele ambiente, mas elas precisam viver aquilo muito além do que é apenas, aquilo ali é um prédio. Então, eu acho que encaixou perfeitamente, né? Sim, dá cor, vamos dizer assim, as suas palavras, a gente guia, dá cor àquele ambiente que a gente está passando. Porque o passear de ônibus, que eu sempre digo, quando não tem um guia, você está passeando de ônibus. E aí tá vendo um prédio, tá vendo uma árvore, tá vendo... Quando o profissional tá dentro, ele traz cor. Ele traz com aquela esquina que você não tinha nem noção, aquele prédio de Art Deco, Art Nouveau. Esse Tuxtenho mesmo é uma sumidade, entendeu? Um dos primeiros hotéis da década de 50, mais vultuoso do que o Grande Hotel em Natal. Porque você observa, ele é menor, mas ele é tão glamouroso, entendeu? Para a década de 50, do que aquele que nasce lá, o Grande Hotel, também nos anos 40, porque foi no ano da guerra, tá? Então aí a gente pincela, a gente traz visão. Eu tive a honra de me hospedar já aí, entendeu? É você viajar no tempo, é você voltar. Então o guia de turismo me traz isso, fora a responsabilidade de tomar de conta, de ser atencioso e como concierge, eu sempre me considero assim, um concierge do meu cliente, tá? Não sendo um serviçal, mas dando aquela atenção, aquele carinho, aquele cuidado, porque problema todos eles já vêm. Então eles vão ter problema dentro daquele carro também, com aquele profissional. Então quando eu voltei da pandemia, é por isso que o natalino surgiu, eu virei catador, né, em 2020. 20 mesmo, durante a pandemia eu já fui pra rua pra catar reciclado. Mas porque o turismo tava fechado. Fechou o turismo? O turismo fechou, foi a primeira atividade profissional a fechar em março, tá, de 2020, foi o turismo. E eu só sobrevivo da atividade turística, para pagar, como eu digo, boleto. E os investimentos que eu faço na minha digníssima primeira dama. E aí você teve que... Eu fui pra rua, inquieto. Então, inquieto como sou, eu fui pra rua, comecei a catar papelão, porque o e-commerce em ascensão, papelão de 10 centavos foi para 1,30 o quilo. Então, eu juntava 90, 100 quilos por semana para poder dar um dinheirinho a mais. E aí,
onde entra essa parte da visão ecológica é nesse período ambiental. E o natalino nada mais é do que o propósito desse agente. O meu Instagram é o Bira Natalino, você vê que quase não há pontos, lugares, informações turísticas. É muito voltado para a sustentabilidade, catucando, trazendo, convidando pessoas também a serem sustentáveis. E o natalino é natureza alinhada novamente. É o que esse agente ambiental, o Bira, se propõe, entendeu? Com essa função hoje, durante a semana, vamos dizer assim. É meio que assim, uma decisão difícil, você vai catar por questão de sobrevivência, por entender também, mas ao mesmo tempo é uma contribuição para o meio ambiente, é uma contribuição que vai além, é uma mensagem que você passa muito além do que é a sua sobrevivência. É a sobrevivência do mundo, é a sobrevivência coletiva. Pronto. E descubro que esse reciclado, esse lixo, dá dinheiro. E aí começo a ir saindo, como fala, desmamando. Então, 2022, eu já estou voltando para a atividade do turismo. O turismo começa a se abrir, mas eu com o pé ainda na sustentabilidade. Aí, como assim? Porque, Cacá, numa brincadeira ou de forma bem incipiente, eu consigo tirar por mês quase R$300 com reciclagem. Tá? Onde hoje eu também faço a minha contribuição social. Eu só estou dando aqui um número, porque as pessoas às vezes têm uma ilusão que, eita, dá dinheiro. Não. A sustentabilidade é muito mais pela causa de tirar do meio ambiente do que a remuneração. Tá? Mas em consequência, porque eu acredito muito que quando você joga o universo bem, o universo manda o bem de volta, você vê aquele dinheiro. Tá? Então, assim, óleo de fritura é um poluente danoso às tubulações. Eu vou nem olhar agora o meio ambiente. A tua tubulação de casa é um concreto que cria, que você vai ter que quebrar, porque você tem o mau hábito de jogar o óleo pelo ralo. É prático. Tá? E aquilo ali cria uma borra que entope. Tem empresa que compra o óleo de fritura. Tá? Para essas empresas que é verdade, sabão, detergente, desinfetante, usa a gordura do óleo de fritura. E aí tem empresa hoje espalhada pelo Nordeste que vai na tua casa, paga R$2 no litro. O papelão, tem um supermercado em Natal que todas as lojas dele hoje encaminham papelão, porque o e-commerce continua. Quem é que compra uma coisa que não vem? Hoje tem o saco preto, mas todo mundo começou no e-commerce, papelãozinho, protetor. Você compra um móvel, tem um papelão. Você compra um eletrônico, tem um papelão. Então um papelão, um colega meu empresário da área, ele disse que é a mola econômica da sustentabilidade, é o papelão. Mesmo com a quantia bem pequenininha, tá? Mesmo valendo pouco. Mas o papelão, ele é praticamente a bolsa de valores, tá, do mundo da reciclagem. Tem a latinha, hoje você não vê uma latinha. Cacá, eu tiro uma latinha no meio da rua, porque eu sei que a latinha, a Bira é muita latinha, mais de 90 para dar 1 quilo. Mas primeiro eu já estou tirando ela do meio ambiente, tá? Segundo, eu sei que eu posso receber com ela. Tem um projeto da empresa de energia, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, que dá desconto na conta de energia. Então eu descobri que esse material que a gente joga fora dá uma receita, né? E aí a gente hoje faz a nossa parte. Tem o lado social. Bira, você fala, mas não tem aquele negócio da mão direita, não vê? Mas eu falo para ver se outras pessoas tocam no coração e dizem, eu também posso fazer. Sabe, Cacá? Eu digo, aí Bira que não tem, né? Eu só vi aquela coisa ali. Abençoadamente não falta, mas é aquela, cara, eu faço porque você que tem o funcionário público, o empresário, você que tem uma condição, você não faz, cara. Aí tem instituições que se beneficiam. Lá em Natal tem na Vila de Ponta Negra, Projeto Amar, eles são também inscritos no Vale Luz. Você chega, deixa o material de reciclagem, dá conta, contrato da conta de energia, vai descontar na creche. Tem outro lá no bairro que eu moro, Planalto, creche João Augusto, também se beneficia. Sempre estão botando nos Instagrams dele, a gente está precisando disso, está precisando de fralda, está precisando de leite, está precisando de tudo. E não chega verbas
públicas, vamos dizer assim, dos nossos impostos, aquelas coisas que a gente sabe que os políticos recebem, não chega lá. Então são instituições que você que me ouve, você que me vê, você que me... pode fazer essa contribuição. Hoje é tão prático, com QR Code, com Pix, entendeu? Encaminhando, conhecendo esses projetos de sustentabilidade e sem falar, numa cidade como essa, que é considerada pequena diante de uma capital, poxa, as cooperativas. Então, tem o projeto lá do Caicó, e o Ilha Zero, que eu sou fã, são lutadores, ralam, mas hoje eles educaram a população e muita gente de Caicó vai deixar na Ilha de Santana as garrafas de vidro. Porque eles conseguem tirar mais de 3 containers daquele gigantão que, pô, de pronto, aí vidro. volta nessa história, né? Que você diz, não, às vezes eu vejo uma latinha, vou lá e tiro. E as pessoas veem, não, porque diz, não, é só uma latinha. Se você faz o apurar de geral, é um negócio de container, realmente. Coisas e assim. a bênção, quando você vai, Cacá, na padaria, que você volta, a latinha não tá mais lá. Porque a latinha, economicamente, hoje, o mercado, só que o vidro não. O vidro é 18 centavos, o melhor preço que se pega no quilo. É pesado, é perigoso, porque pode quebrar, Sim. etc e tal. Então, esse projeto da Coserne, assim, já falei o nome da empresa, não tem problema, não. Tranquilo. Patrocina com a Zé. A Neo Energia. Recolhe vidro, cara. E hoje eu, Bira, tiro o vidro ali da minha comunidade, do meu bairro, porque eu vejo que pessoas quebram as garrafas na maldade, cara. Quebra mesmo, quebra mesmo. A garrafa tá ali, ela não é tirada e colocada num coletor desse de construção ou jogada num tambor de lixo, não. O cara passa e quebra. Só por maldade. Sabe, só por maldade. Alguém vai se machucar ali. E é um vidro que amanhã eu tô numa ocorrência, eu vou passar correndo, eu vou me cortar. A própria pessoa que quebrou não entende que um motoqueiro desse... Um abraço a todos os motoentregadores, viu? São heróis. Desde a época da pandemia, são heróis. Um motoqueiro daquele pode cair no asfalto, ele vai encontrar um vidro daquele. Então, assim, entenda, pessoal. Você que joga seu papelzinho de confeito, seu saco de salgadinho, sua tampinha, não diga que não volta para você não, porque de uma forma ou de outra, aquele lixo vai te encontrar. Você conseguiu conectar, e aí na experiência que eu tive, eu pude perceber contigo, no ônibus, você aliou toda a sua construção humana dentro da sua condição profissional hoje, porque você fala sobre sustentabilidade, você vai com bom humor e você vai com o seu conhecimento técnico com relação a... Você também dá dicas também no ônibus. Isso ajuda você, né? Porque você acaba transformando aquelas pessoas. Quando eu voltei da pandemia aqui, o turismo se abriu, eu aí quase não Bira... tomar café em bichinho de plástico. Bira me disse isso faz eu 5 ainda anos. lhe vi umas 2 postagens aí recentes, tomando num copinho branco, mas é porque... Mas você explicou, Bira disse. Na gente no ônibus, Bira disse, olha, coisa quente, em copo de plástico, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque uma vez perdido. Mas toda vida eu me lembro dessa dica importante. Aí por isso que eu comprei aquele copinho que você me viu, inclusive ganhei da primeira dama, porque eu chego nos lugares e eles me oferecem copo plástico, que realmente é o mais prático, é o que tem. E a gente viciado em café, você é dos meus, você é um cafólatra como eu, entendeu? A gente então já saca o copinho de dentro da bolsa aí, aqui, tomando. Porque Ariano Suassuna dizia que ele não tomava café porque ele não sabia se assoprar, você se queimava, entendeu? Ele porque só aprendeu que não gostava de café com 57 anos. Passou a vida se queimando, assopra aquelas coisas. E assim, eu Cara, pelo a gente menos... falando em sustentabilidade, vai passando por trás aqui um casal. Exatamente fazendo coleta. Vai passando aqui atrás um casal. Pronto. Fazendo coleta. É isso que assim, muitas vezes eu falo. A gente que às vezes valorize o catador. E que às vezes a sociedade, são pessoas que a sociedade não enxerga. É um visível. Eu fui invisível durante esse ano que eu disse a você, 1 ano e meio, que foi 2020, 2021, 22, sei que eu era invisível dentro do Planalto Satélite ali. Eu dizia, eu vou entrar no meu uniforme de catador. Eu passei mais de 2 anos levando assim, como esse casal, em carro de mão, sem vergonha nenhuma. Era mesmo para vender, era para apurar os abençoados, e eu não digo abençoado, R$20,
R$ 10, entendeu? 30, é pouco, é muito pouco. Agora também tem governamental em cima disso, que não dá subsídio em muito mais produtos nocivos ao ser humano do que a um reciclado. O nosso país, no geral, ele não tem um olhar muito interessante sobre Cacá, isso. valorize o vidro e um plástico como se valoriza uma latinha, que eu quero ver gente de salário bom fazendo a reciclagem, entendeu? Como faz na Europa. Na Europa tem máquinas para recolher. Tem países europeus aí, sabe? que conseguem ter uma... Tem máquinas que recolhem, então não é vergonhoso, é porque criaram isso na cabeça do brasileiro, que é uma vergonha, que é não sei o quê. Não, gente. E claro, por causa de uma condição humana de curto prazo, então algumas pessoas em situação de rua catavam para muitas vezes trocar por alimento, trocar por outras coisas não lícitas, entendeu? E aí ficou a vista pejorativa de que catador é isso, catador... Não, mas são dignos, são profissionais. Estão fazendo bem coletivo, né, cara? É o primeiro agente ambiental que devia ser valorizado pela prefeitura de cada cidade, é o catador. Estão fazendo um trabalho ali voluntário e contribuindo para o meio ambiente. E mesmo com a baixa remuneração, estão contribuindo para acreditam. Ajudando em você que está em casa. Acreditam. Ajudando a todo mundo. De vez em quando eu recebo umas tapas de luva do criador. E uma vez eu estava num bairro que fica a 7 quilômetros da minha casa, onde meu sogro mora, e um senhor passou por mim. E com a carrocinha dessa parecida que a gente acabou de ver. Quando eu estava no caminho de casa, horas depois, esse senhor... Eu passo por esse senhor. Depois eu estou em outra... No mesmo dia, tudo isso. Deixo em casa... E aí eu estou no meu caminho, estou naquele bairro que eu disse a você que eu catava. E esse senhor passa por mim. Cacá, foi assim um bocado de... Uma sequência de cruzado que eu recebi do criador, assim... E a carrocinha dele. E é quando eu lhe digo, Cacá, às vezes é uma carroça enorme, cheia de plástico, aí ele tira 20... Tira no máximo R$ 30, entendeu? Porque além do cara que compra da sucata comprar num preço baixo, tem essa condição de não haver uma valorização do material, Cacá. O PET é o material mais valorizado entre os plásticos na hierarquia. O PET é a garrafa, a tampa é o número 2. Então, não há... por parte, vamos dizer, governamental, de valorizar isso aí para aquele coitado, às vezes, voltar para casa, entendeu? Pelo menos com o dinheiro da sopa, o dinheiro da mistura de amanhã, de uma bandeja de ovo, vamos lá? Então, eu sempre tenho um olhar muito, vamos dizer assim, carinhoso quando eu cruzo com um, quando eu passo por outro, entendeu? Que eu sei que aquela hora ele ainda não almoçou, aquela hora ele ainda não jantou. Tá? E você que me assiste, se puder fazer a separação e procurar uma associação, um catador, observe que às vezes na sua rua passa semanalmente um senhorzinho, uma família, entendeu? Para catar. Se você separar já é uma grande ajuda. Já ajuda. Já. Bira, o cafezinho ele é curto. Eu disse que ia chover aqui. Você chegou falou. Eu fiz o convite, ele fez o convite. E eu acho que vai cair uma aguinha aqui no seridó. Mas eu gostaria de agradecer, te parabenizar por sua causa, pela figura que você é. Emana carisma, é um camarada que tem sua verdade. Eu acho que o bom ser humano é aquele que carrega a verdade. Não fica colocando capas que a sociedade pede que ele coloque. Então, muitas das vezes a gente encontra demais figuras que colocam capas para apenas agradar e buscar reconhecimento da sociedade, de outras pessoas. E quando você é verdadeiro, onde você estiver, na verdade, estará fazendo um bom trabalho. E como guia, é um espetáculo, eu tive experiência. Quem está nos assistindo e também teve experiência, conhecer o Bira no ônibus, fazendo a resenha, a fofoca, mostrando as coisas. Meu amigo, você viaja como a gente viajou, que as estradas, na época que a gente viajou, andava 10 metros, parava. A gente passou acho que umas 7 horas dentro de um ônibus, passou assim 2 horas. Então, assim, foi espetacular essa experiência e que Deus continue te abençoando. Amém. Pela missão. Amém. Você tem uma missão. Amém. Sempre. Né? E também com a sua parte profissional como guia. Parabéns e muito obrigado. Só tenho a agradecer. Missão todos nós temos, tá? Eu digo muito que a graça que a gente ganha é o levantar.
Então, se a gente levantou, vamos fazer, porque ninguém veio a passeio ao planeta, entendeu? E ele, quando passa aqui, tudo que ele espera, quando nos dá a vida a cada amanhecer, é que a gente faça. Gratidão, parabéns pelo programa, parabéns pelo seu projeto também, sua missão, tá? E a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Quem sabe lá? Quem sabe No pedido que eu lhe fiz, entendeu? com certeza. Pode ter uma parte 2 dessa entrevista. Muito obrigado para você que ficou aí nos acompanhando. Bira Natalino, segue aí nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse camarada assim que emana muita coisa boa. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Bira Natalino. Forte abraço, em breve a gente se encontra em mais um cafezinho.